Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro capítulo de Bioquímica. E nesse capítulo veremos glicídios. Dentro desse capítulo teremos uma introdução, classificação de glicídios, monossacarídeos, estruturas de glicídios, ciclização, derivados dos monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Bem, glicídios ou glicídios com I são biomoléculas orgânicas, energéticas ou estruturantes. Ou seja, elas possuem a função de fornecer energia para as células, mas também a função de dar estrutura para essas células. Por exemplo, o amido é um glicídio que serve de reserva de energia nas plantas. A celulose tem a função de formar as paredes dos vegetais, né? De dar estrutura, né? Para as paredes, para as células dos vegetais. Os glicídios ternários, que só possuem carbono, oxigênio e hidrogênio, eles são muitas vezes chamados de carboidratos ou hidratos de carbono. E são chamados assim devido a essa forma molecular deles. O carbono tem uma atomicidade N, e esse grupo aqui, H2O, que não é a água, e essa é a confusão aqui, ele tem, né, um índice N. Então, onde esse N é sempre um número inteiro. Então, por isso que isso é chamado de carboidratos, ou hidratos de carbono. Do ponto de vista químico, eles são compostos polifuncionais, ou seja, que possuem duas funções. A função principal, ela pode ser um aldeído ou pode ser uma cetona. Então, do ponto de vista químico, eles podem ser aldeídos ou cetonas. Mas, como eu disse, eles têm uma segunda função, né, que é uma função secundária, que é a função dos alcoóis. Ele tem hidroxilas em grande quantidade. Então, a gente pode dizer que os aldeídos são polihidroxaldeídos ou polihidroxcetonas, ou cetonas polihidroxiladas ou aldeídos polihidroxilados. A diferença entre o aldeído e a cetona, como a gente já sabe, é simplesmente a posição da carbonila. Então, se a carbonila C-O, ele está no extremo da estrutura glicídica, eu chamo ele de aldeído. Agora, se a C-O, ou a hidroxila, está no centro da estrutura glicídica, eu vou chamar de cetona. É importante a gente dizer que a maior função dos glicídios é mesmo fornecer energia. 60% da energia diária são fornecidas pelos glicídios. Além disso, né, os glicídios, eles, além dos glicídios, eu posso ter ainda outros compostos com aporte energético. É o caso dos lipídios e os protídeos. Então, os lipídios, os glicídios e os protídeos, né, são moléculas energéticas. Só que para obter energia dessas moléculas, eu preciso desmontar essas moléculas.
E eu vou fazer isso através de uma reação enzimática. E toda reação a gente sabe que precisa de uma energia de ativação. Os lipídios, elas são as moléculas, né? Eles possuem as moléculas com maior aporte energético. Os lipídios têm um aporte energético de 7 quilocalorias, perdão, para cada grama de lipídio. As proteínas têm um aporte energético de 7 quilocalorias para cada grama de proteína. E os glicídios é o que tem o menor aporte. Eles têm, para cada grama, 4 quilocalorias. Então a gente observa que dos três, ele é o que tem o menor aporte. Mas, na verdade, na desmontagem dessa molécula, eu consigo maior eficiência desmontando um glicídio. Ou seja, os glicídios é o que vão fornecer o maior saldo energético. Então, eu tenho. O que é saldo energético? É a energia que está contida na molécula menos o que eu gasto. Então, na verdade, o que dá o maior aporte energético, na verdade, são os glicídios. Por quê? Porque o saldo deles, na desmontagem das moléculas, para tirar a energia das ligações e transformar essa energia em trabalho, por exemplo, os glicídios são que têm o melhor resultado. Além disso, toda vez que eu desmonto uma proteína, e proteínas são polímeros de aminoácido, olha o nome amino, eles vão produzir uma substância tóxica que é a amônia. Então, o organismo ele desmonta a molécula de proteína para obter energia? Sim, mas ele produz substâncias tóxicas, no caso a amônia. Os lipídios, que vai ser matéria do nosso próximo capítulo, ao serem desmontados, eles produzem compostos cetônicos que são tóxicos. Nem todo lipídio ele pode ser desmontado para fornecer energia. Os que são vão sempre produzir esses compostos cetônicos que são tóxicos. Então, observa. Os lipídios e, e os protídeos eles vão fornecer compostos tóxicos ao ser desmontados. Já os glicídios não. Quando eu desmonto esses lipídios, né, eu faço isso através de uma reação de oxidação, né, combustão. E, na verdade, a gente sabe que combustão só produz CO2 e água. Então, quando eu desmonto uma molécula de glicídio, eu vou obter CO2 e água. E nem o CO2 e nem a água são compostos tóxicos. E é por isso que alguns órgãos vitais, eles só usam como combustível glicídios. É o caso do coração, é o caso do pâncreas, né? É o caso do fígado. Então, órgãos essenciais, eles não vão usar outro tipo de molécula energética. Eles vão usar exclusivamente o cérebro, por exemplo, é um exemplo disso, só glicídio. Bem, uma molécula de glicídio, ela pode se juntar a outras moléculas formando polímeros ou estruturas poliméricas. E aí a gente pode classificar esses glicídios de acordo com a função, com o tamanho, né, e a complexibilidade. A classificação mais comum se faz com o tamanho. E segundo esse critério, eles podem ser monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Então, monossacarídeo é a estrutura básica do polímero, então é a menor unidade, ou a unidade formadora desses
dessas estruturas poliméricas, e a gente vai chamar de monossacarídeos. Quando essas estruturas formam estruturas, né, poliméricas, mas de tamanho pequeno, então oligos significa poucos monossacarídeos, a gente chama isso de oligosacarídeo. Então, se tiver até 10 monossacarídeos, eu vou chamar de oligosacarídeo. Acima de 10, então estruturas poliméricas de tamanho maior, eu vou chamar de polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, como eu disse, eles podem ser aldoses ou cetoses. Então, aldose significa que é um aldeído e cetose significa que é uma cetose. E esse sufixo -ose, ele é usado para justamente, né, determinar que esse glicídio é um monossacarídeo. Então, os monossacarídeos também são chamados de cetoses. Os holosídeos, ou seja, sacarídeos, né, que, em relação ainda ao tipo de polímero ou epímero, né, de estrutura repetidora, da unidade repetidora, se essa estrutura ela só apresenta, né, monossacarídeos, aldoses, cetoses, eu vou chamar de oligosacarídeos ou polissacarídeos. Agora, se além dessas estruturas, se a estrutura basal ou a estrutura repetidora da estrutura polimérica, ela não é a mesma, ou seja, se eu não repito sempre a mesma estrutura, eu tenho uma outra, uma segunda estrutura diferente, ou segunda ou mais estruturas diferentes, eu vou chamar de heterosídeo. Os holosídeos, eles podem ser oligosacarídeos, quando eu tenho estruturas poliméricas formadas até 10 monossacarídeos, ou pode ser chamado de polissacarídeos quando o número de unidades for maior do que 10 monossacarídeos. Então, acima de 10 monossacarídeos, eu já vou classificar como polissacarídeo. Além disso, elas podem ser heterosídicas, que pode ser glicolipídicas, quando elas têm uma estrutura glicídica e uma estrutura lipídica. E pode ser glicoproteínas, quando tem, além da estrutura glicídica, uma estrutura diferente de origem proteica. Bom, deixa eu animar tudo de uma vez. Os monossacarídeos, eles são as estruturas básicas de polímeros glicídicos, que, ou seja, quando eu tenho uma estrutura, um polímero glicídico, e eu quebro esse polímero por hidrólise ácida básica ou através de enzima, eu vou fornecer unidades básicas, estruturas básicas, que são os monossacarídeos. Que não pode ser quebrado, porque ao ser quebrado, eles vão perder a função de de um aldeído, de uma aldose ou de uma cetose. Eles deixam de ser uma aldose ou uma cetose, ou seja, são moléculas que não podem ser hidrolisadas sem a perda da propriedade de glicídio. Se nessa hidrólise eu produzir de 2 até 10 oses, eu chamo de holosídeos. Todas essas unidades
obviamente idênticas. Se a hidrólise não fornecer unidades idênticas, ou seja, se eu tiver uma parte glicídica e uma parte não glicídica, eu vou chamar de heterosídeo. Então, o heterosídeo, eles vão conter um grupo não glicídico, que aqui está representado em azul, né, um grupamento não glicídico, e um grupamento glicídico. O grupamento não glicídico, eu vou chamar, aliás, o grupamento glicídico eu vou chamar de glicona ou ose. O grupamento não glicídico, né, eu vou chamar de aglicona. Então, é o que eu tenho representado aqui, o grupo glicídico. Eu estou representando ele como um hexágono branco, porque geralmente eles são moléculas de glicose, que tem uma estrutura cíclica com 6 elementos, e um composto não glicídico, representado em azul, né, que não é um monossacarídeo. Os monossacarídeos, eles geralmente são cristalinos e solúveis em águas. Então, eles na forma anidra, ou seja, sem a presença de umidade, eles são cristais. Então, são estruturas sólidas. Mas estruturas sólidas, muito solúveis em água. E por que elas são muito solúveis em água? Observa aqui alguns exemplos. Ó. São solúveis em água porque eles são polihidroxilados. E aí, então, eles possuem um grande número de oxigênio. Então, são moléculas que têm afinidade com a água. E por ter afinidade com a água, né, são hidrofílicas, e por ter essa afinidade com a água, elas são solúveis. Bom, os monossacarídeos ainda têm a cor branca e o sabor doce. Então é o seguinte: é preciso aqui fazer um parênteses. Na verdade, todos os monossacarídeos eles têm um sabor doce. Eles são chamados, inclusive, de edulcorantes. Então, todo monossacarídeo, por ser doce, ele é um edulcorante. Só os monossacarídeos, eles podem ser classificados como açúcares. Então, eu não posso chamar um glicídio que não tem esse poder edulcorante de açúcar. E isso aí, muita gente usa isso de uma forma errada. Então, indiscriminadamente, chama todos os glicídios de açúcares. Você vê, inclusive, isso em livros. Mas está errado. Eu só posso chamar de açúcares os monossacarídeos porque eles têm um poder adoçante ou edulcorante. Os demais, os que não possuem esse poder adoçante ou edulcorante, eu não posso chamar de açúcares. E o nome desses monossacarídeos, ele é definido pelo seu tamanho, ou seja, pelo número de carbonos que você encontra na estrutura, né, glicídica. Se esse número, por exemplo, for 3, eu vou chamar de triose. Lembra que oses eram um sufixo para monossacarídeo, né? Então é um sinônimo de monossacarídeo. Então, se eu tenho 3, né, significa que eu tenho a multiplicidade. Se eu tenho a multiplicidade de carbono 3, pois aparece 3 vezes, eu vou chamar de 3, triose. Se for 4, como que eu indico a multiplicidade 4? Com a raiz tetra. Então eu chamo de tetrose. Se for 5, eu vou juntar o penta com ox, com ose, faço a elisão do O, pentose. Se for 6, oxose. Se for 7, né, heptose.
Os glicídios, na forma anidra, ou seja, na forma de partícula ou sólido, eles possuem estruturas lineares, estruturas abertas. E a gente vai ver em seguida que essas estruturas, quando inseridas no meio aquoso, elas vão se fechar e formar um anel. Então, eles são cristalinos. Quando a gente fala que eles são cristalinos, ou estão na forma anidra, sem a presença de água, eles são estruturas planas. E essas estruturas planas, né, são nomeadas pelo número de carbono. Quanto à caracterização química dos monossacarídeos, eles podem ser aldoses ou cetoses. As aldoses são polihidroxaldeído. Então, observa. O grupo principal é o grupo que caracteriza os aldeídos, e é a carbonila. E o grupo secundário é a hidroxila, que está ligada diretamente na cadeia principal. Então, eu tenho vários hidroxilas ligados na cadeia principal, mas essa hidroxila, apesar de ser um grupo funcional dos alcoóis, ela não é a função principal, é uma função secundária. Na química orgânica, a gente nem chama isso de função, a gente chama simplesmente de substituinte de hidrogênio. Então, na verdade, as aldoses são aldeídos, e os aldeídos eles se caracterizam por conter a carbonila, que é o carbono ligado ao oxigênio por ligação dupla, num dos dois extremos da cadeia principal. Então, se eu tiver a carbonila no extremo da cadeia principal, eu vou chamar de aldose. Como o carbono ele é tetravalente, eu tenho uma, duas, três. Ele tem que fazer uma quarta ligação e ele faz com hidrogênio. Esse grupo, carbono, hidrogênio e oxigênio, cuidado para não escrever o contrário. É sempre nessa ordem: carbono, hidrogênio e oxigênio, e não carbono, oxigênio e hidrogênio, porque confunde com os alcoóis. Então, nessa ordem: carbono, oxigênio e hidrogênio. Eu chamo esse grupo de formil. Então, o grupo característico do aldeído é o formil, que, no caso das aldoses, se localiza num dos extremos da cadeia principal. Eu posso ter uma função principal que é a carbonila no meio da estrutura. Então, aqui eu tenho a carbonila no meio da estrutura. Então, o grupo oxo ou a carbonila, né, ele está aqui no meio da estrutura e não no extremo. Então, eu tenho a função principal, que é uma acetona. Também, eles sempre são polihidroxilados, então eu posso chamar isso de polihidroxicetona, ou, como isso aqui é um monossacarídeo, uma cetose. Então vamos lá, como que a gente forma esse nome? Então vamos lá, eu tenho aqui triose, tetrose, pentose, hexose, e assim por diante, heptose, né? E assim por diante. Então eu formo o nome juntando a raiz que indica a multiplicidade ou o número de carbonos, mais o sufixo ose. Esses monossacarídeos, eles podem ser de duas famílias. Ou uma aldose, se for um aldeído, ou uma cetose, né? Se for uma cetona. E eu ainda posso juntar essas duas classificações. Então, por exemplo, quando eu tenho 4 carbonos e ele é uma cetose, eu posso chamar de ceto, de cetona, tetra, que indica que são 4 carbonos, e o sufixo ose. Então,
cetotetrose, para indicar que ele é um monossacarídeo, né, do tipo cetose com 4 carbonos. Um outro exemplo, eu tendo 6 carbonos, eu vou chamar de hexose. Se for um aldeído, eu vou chamar de aldo hex mais sufixo ose. Então, aldohexose. Ok? Bem, existem várias maneiras de você representar a estrutura de um glicídio, a forma estrutural de um glicídio. A forma estrutural mais comum é essa, que é o que a gente chama de estrutura plana. Embora essa estrutura ela não seja mais aceita pelo IUPAC. Por quê? Porque ela não representa a verdadeira forma estrutural da molécula de glicídio. Além disso, essa estrutura ela possui muita informação, tem muita representação aí de átomos de oxigênio, hidrogênio e carbono. Ela é uma estrutura, um desenho poluído. Para evitar essa poluição aí, o Fischer criou uma projeção mais limpa, né, menos poluída. E ele chamou de projeção de Fischer. Nessa projeção, eu não vou escrever os átomos de carbono, hidrogênio ou oxigênio. Em cada vértice eu tenho um carbono. Ok, como aqui. Em cada vértice eu tenho um carbono. E os hidrogênios, eles vão ser omitidos junto com os carbonos. E o oxigênio eu vou representar sempre como um círculo. Então aqui eu tenho o oxigênio e aqui é a carbonila. E aqui a posição dos outros oxigênios das hidroxilas. Então aqui são as hidroxilas e aqui eu represento o grupo funcional da carbonila. Eu não preciso, aqui eu teria uma dupla ligação, mas isso aqui não é dupla ligação, eu represento com um traço, que fica subentendido já que aqui eu tenho uma dupla. Mas nem essa estrutura e nem essa é a estrutura, como eu disse, uma estrutura muito fiel. A estrutura fiel é na forma de zigue-zague. Por quê? Porque ela é angulada, ela é envesada, como eu já havia dito. Existe também uma configuração importante, né, que a gente põe aqui, que é a configuração D e L. E é muito parecido com D e L que a gente via lá nos aminoácidos. Nos aminoácidos, a gente olhava a posição do grupo amino na penúltima camada. Se tivesse à direita, a gente punha um D, se tivesse à esquerda, a gente punha um L. Aqui é a mesma coisa, só que com a hidroxila. Então eu vou no penúltimo carbono, então está aqui meu penúltimo carbono. Se nesse penúltimo carbono a minha hidroxila estiver à direita, eu ponho um D. Se estiver à esquerda, eu ponho um L. Bem, os monossacarídeos, eles podem ter atividade ótica. E eles vão ter atividade ótica quando eles têm carbono, um carbono ou vários carbonos quirais. O que é um carbono quiral? O carbono ele é tetravalente. Ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável. Se essas 4 ligações elas forem diferentes uma da outra, eu vou chamar isso de carbono quiral. E se tiver carbono quiral, ele tem atividade ótica. E como que funciona essa atividade ótica? Bom, a luz normal é uma onda eletromagnética. Ela tem uma onda elétrica e uma onda magnética. Então são duas ondas. Uma oscila no eixo X, sempre nessa posição. E a outra no eixo Y, nessa posição. Mas essa luz, ao passar por um polarizador, ela deixa de ter 2 eixos para um eixo só.
E se esse eixo ele for voltado, né, para a direita, eu ponho um sinal mais. Se for voltado para a esquerda, eu ponho um sinal menos. E os monossacarídeos, na forma anidra, ou seja, sem a presença de umidade, eles são cristais, são estruturas sólidas, que têm faces, né? E essas faces podem polarizar a luz. Então, os monossacarídeos, quando eles polarizam a luz, eles também podem desviar essa luz, né, policromática ou a luz não polarizada, a luz normal, para a direita ou para a esquerda quando polarizada. Se polarizar para a direita, eu ponho um mais na frente do nome do monossacarídeo e separo esse sinal por um hífen, ou um menos, se essa luz foi desviada para a esquerda. Então, se desviado para a direita, eu ponho mais. Se desviado para a esquerda, eu ponho menos. Além disso, se eu fizer como eu fazia lá nos aminoácidos, né, eu pegar a estrutura principal. No caso aqui, eu estou pegando a frutose como exemplo. A frutose tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu no carbono 5? Então, sempre no penúltimo carbono da estrutura principal. Se no carbono 5 a hidroxílio tiver à direita, eu ponho um D. Se ele tiver à esquerda, eu ponho um L. Então, eu vejo a minha estrutura principal e observo a posição da hidroxila no carbono 5, sempre no penúltimo, no carbono 5. No caso aqui 5, que é frutose. Se no penúltimo carbono tiver à direita, eu ponho um D. Também anteposto ao nome e, né, entre hífens, né, separado por um hífen. Se tiver à esquerda, eu ponho um L. Mais exemplos: a ribose, a arabinose e a xilose. Todos esses exemplos aí são isômeros. Aliás, isômero da glicose e também da frutose. Vamos lá, eu vejo, olho para o penúltimo carbono. Se a hidroxila tiver, como aqui a hidroxila ela está à direita, eu ponho D, que é o caso daqui e daqui. Todas as hidroxilas estão à direita, todos esses nomes recebem um D, né, anteposto ao nome. Esse menos significa o seguinte, que como ele está aqui na forma anidra, ele é um cristal. Ele vai funcionar como um polarizador. Se a luz policromática passar por ele e a monocromática ser desviada para a esquerda, eu ponho menos. Se ela for desviada para a direita, eu ponho mais. Né? Então, é isso que está sendo representado aí. A glicose e a frutose, como eu já disse, elas são estruturas, né, com a mesma forma molecular. Então, elas possuem a mesma forma molecular, mas, olhando nas duas moléculas, elas se diferem, né, na estrutura bidimensional. Por isso é chamado de isômero. Elas são isômeras estruturais. Então, a estrutura ela difere aqui, na posição da carbonila. Então, a glicose possui a carbonila no extremo da estrutura principal e a frutose no centro da estrutura principal. Como a gente já viu, então aqui a glicose é uma aldose e a frutose é uma cetose. Então elas são isómeros funcionais. Bem, vimos que os glicídios, na ausência da água, eles são particulados. Ou seja, eles formam partículas ou estruturas sólidas. Então, eles são cadeias
lineares. E, por ser lineares, elas têm facilidade de se organizar num ideal cristalino, formando um sólido. Mas os glicídios, eles são moléculas extremamente hidrofílicas, ou seja, elas têm grande afinidade com a água. E na presença da água, essas estruturas, elas tendem a ter uma estrutura, uma forma mais estável. E a forma mais estável é sempre a forma cíclica, a forma, né, fechada. Então essas moléculas elas se fecham na presença da água. E se fecham da seguinte forma: o carbono carboxílico, ou o carbono da carbonila, ela vai reagir com um grupo hidrox da cadeia principal. E quando isso acontece, eu tenho um carbono, né, onde eu tenho o grupo alcox. Então aqui, esse derivado aqui é o derivado do álcool, a gente chama dele, né, um substituinte alcox. E esse substituinte é um dos ligantes do carbono da estrutura. E esse carbono, onde eu tenho um grupo alcox, ainda tem uma hidroxila. O fato dele ter uma hidroxila nesse carbono aqui significa que está no meio da estrutura, ou seja, no meio da cadeia principal. Então eu tenho uma hidroxila no meio da cadeia principal, na mesma posição onde eu tenho um grupo alcox. E por estar no meio, eu ponho esse prefixo M, que significa no meio. Quando eu falo hemisfério, eu estou dividindo a Terra em dois lados, o lado oriental e ocidental. Então, M no meio. E ele vai ser chamado, esse carbono, onde eu tenho, né, o derivado alcox, de M-acetal nas aldoses, quando isso acontece numa aldose, e M-cetal quando acontece numa cetose. Então, como aqui ele reagiu um álcool com uma cetona, e esse grupo alcox ele aparece quando eu tenho aqui a perda desse hidrogênio aqui, e aí ele, com elétron de valência aqui e outro aqui, ele se liga. E vai ser, né, vai ser um M-acetal numa aldose ou um M-cetal numa cetose, quando aqui eu tenho, né, quando ele é uma cetose. Bem, quando o carbono carboxílico, ou a carbonila, ele reage com a hidroxila, né, mas num composto que é um aldeído, e aí aldeído, observa que ele, a carbonila, ele está na extremidade da cadeia principal. E o grupo álcool, quando esse grupo carboxílico ele reage lá com a hidroxila da cadeia principal, eu vou formar um M-acetal. Então vamos lá, de novo. Como que eu identifico esse M-acetal? Eu tenho aqui um grupo alcox nesse carbono, eu tenho uma hidroxila no meio desse carbono, então M significa que eu tenho uma hidroxila aqui no meio dessa estrutura, né? Mas eu tenho aqui, ao invés de ter uma cadeia hidrocarbonada de um lado, eu tenho um hidrogênio do outro. Por quê? Porque ele reagiu onde eu tinha a carbonila ligada a um hidrogênio. No caso da cetose, eu não tinha um hidrogênio, eu tinha uma outra cadeia hidrocarbonada, né, que podia ser iguais as duas, né? Uma essa do lado esquerdo e essa do lado direito, mas eu tinha duas cadeias hidrocarbonadas, formando uma cetose. Aqui, como é uma aldose, eu vou ter
A hidroxila, sempre uma hidroxila, no meio da estrutura, no meio dessa estrutura, da estrutura que é desses dois ligantes, um que é o grupo alcoxo e o outro que é a cadeia principal. Eu vou ter uma hidroxila no meio delas, mas do ligado nesse carbono eu tenho sempre um hidrogênio. Então lá eu não tinha um hidrogênio, eu tinha no M-cetal eu não tinha um hidrogênio, eu tinha um carbono. Ou uma cadeia hidrocarbonada. Se aqui eu tenho um hidrogênio, eu vou chamar de M-cetal porque ele veio, né, da reação de um aldeído com a parte alcoólica da cadeia principal. E como identificar se esse carbono é acetal, M-acetal ou cetal? É simples. Ó. Se esse carbono central ele possui hidroxila, aparece a palavra M. Se não possui hidroxila, eu já identifico logo como carbono acetal. Então não tem hidroxila, acetal. Se tiver hidroxila, eu tenho duas possibilidades. A primeira é M acetal e a segunda é M cetal. Aí é simples, ó. Se eu tenho um hidrogênio, eu ponho acetal de aldeído que tinha o hidrogênio onde eu tinha o carbono da carbonila. Se não for em hidrogênio, é porque é uma cadeia carbonada. Então, a estrutura, a carbonila, está no meio da estrutura. Ó. Então, se não tem hidrogênio, eu já ponho de M-cetal de cetose. Eu olho para o carbono central, deixa eu pegar o ponteiro. Eu olho para o carbono central. Se tiver hidroxila, eu chamo de M. Se tiver hidrogênio, M-acetal de aldeído. Se não tiver hidrogênio, eu vou chamar de M-cetal. E se não tiver hidroxila? Acetal. Então é isso. Ó. Ok? Bem, a cicrização, então, ela vai ocorrer quando o carbono, o carboxílico, ele interage com a hidroxila, uma das hidroxilas da cadeia principal, mas essa interação ela não é casual, ela acontece entre o carbono 1 e o carbono 4 ou entre o carbono 1 e o 5. Isso para formar um M acetal. Ou entre o carbono 2 e o 5, ou 2 e o 6, para formar um M-cetal. Como isso ocorre? A cadeia, ela começa ela se curva quando a hidroxila do carbono 5 ou 4, como a gente disse ali no primeiro exemplo, se aproxima do oxigênio da carbonila, essa ligação vai se romper. Antes, isso acontece quando há um alinhamento, né? Essa hidroxila ela dá uma girada para ficar próxima do oxigênio. Então, rompe essa ligação covalente entre o carbono e a hidroxila, do carbono 5, né? E no carbono 1, que é o da carbonila, vai romper a ligação π aqui da dupla. Então, eu tenho aqui uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação π vai romper. Eu vou ficar com um elétron de valência no carbono 5 e um elétron de valência no oxigênio. E com isso, aqui vai formar uma ligação fechando o anel. E a hidroxila que saiu, ela assume a posição, né? Ela vai formar uma ligação com esse elétron de valência do carbono da carbonila. Então, aqui, esse elétron de valência, ele liga com o carbono que perdeu a hidroxila, e esse carbono recebe essa hidroxila. Então, deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil. Então, aqui, isso se liga aqui, porque eu tinha aqui um elétron de valência e aqui outro elétron de valência.
Mas ainda tem um elétron de valência aqui. E essa hidroxila, então, ela se liga nesse elétron de valência. A construção dessas cadeias cíclicas, na verdade, é muito fácil, porque sempre que ocorrer a ciclização, vão aparecer 4 formas diferentes, mais isômeras, ou seja, com a mesma forma molecular. Nessas 4 formas, vão sempre existir 2 tipos de anel, ou cadeia fechada. Um anel com 5 elementos e um anel com 6. Todos os anéis sempre vão ser heterocíclicos, ou seja, não vão ter só carbono e hidrogênio, vai ter o oxigênio, que é o heteroátomo dessa cadeia. Então, o oxigênio ele vai aparecer invariavelmente. Ele sempre vai aparecer. Uma vez. E o restante é carbono. Então, se eu quero formar um anel com 5 elementos, eu tomo 4 carbonos. 4 carbonos mais o oxigênio, 5 elementos. Ou eu posso formar um anel com 6 elementos. O oxigênio mais 5 carbono. 5 carbono mais o oxigênio, 6. Então, aqui eu tenho uma estrutura anelar com 5 e com 6. Mas eu tinha dito que eram 4 estruturas diferentes. Porque, na verdade, essa hidroxila do carbono, observa aqui, do carbono anomérico. O que é carbono anomérico? Do lado de cá eu tenho um carbono com hidrogênio. Do outro lado, sempre vizinho ao oxigênio, eu tenho um outro que tem um hidroxila. Então, sempre eu vou ter um carbono vizinho com hidrogênio, que aqui eu omiti, mas ele está aí. E do lado de cá, um carbono com a hidroxila. O carbono da hidroxila, vizinho ao oxigênio, a gente chama de carbono anomérico. E sempre vai aparecer no carbono anomérico uma hidroxila para cima ou para baixo. Para baixo eu chamo de configuração alfa e para cima eu chamo de configuração beta. Então aqui, como a hidroxila está para baixo, eu digo que isso aqui é uma alfa furanose. E aqui eu tenho uma beta furanose. Então, para cada estrutura cíclica dessa, eu vou ter a alfa e a beta. A alfa e a beta, formando então 4 estruturas diferentes. Bom, vamos tomar estruturas um pouquinho mais complexas. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer estruturas furanóticas, nósicas, ou furanóticas. Na verdade, furanótica é o seguinte, é essa estrutura que tira tudo que está aqui e deixa só oxigênio, carbono e hidrogênio. Essa estrutura lembra o furano, que é o composto heterocíclico com um anel com 5 elementos e o oxigênio é um deles. Se eu tiver uma estrutura heterocíclica com 6 e o oxigênio é um deles, eu vou chamar de pirano. Então eu tenho o furano e o pirano. Quem lembra o furano é esse composto. Por isso que eu chamo de furanose. Se tivesse 6, eu ia dizer que ele lembra o pirano, então eu vou chamar de piranose. Ok, mas vamos lá. Como que eu faço desenhar essa estrutura cíclica? Primeiro eu vou tirar isso aqui daqui. No lugar disso, isso aqui, quando eu quebro, eu deixo 2 valências. Uma valência é aquela que forma com oxigênio. Então, uma valência vai formar uma ligação com oxigênio. Como eu estou querendo fazer uma estrutura com 5, eu tenho que tomar 4 carbonos. Então, aqui, carbono 1, conto 2, 3, 4. 4 carbono está aqui. Então, eu vou fechar aqui. Então, eu formei aqui um anel com... Formei um anel com 1, 2, 3, 4 carbono, oxigênio 5. Acontece que o carbono da carbonila é o que recebe a hidroxila, sempre. É ele que recebe a hidroxila. Então, ele aqui recebe a hidroxila. O outro carbono, eu tiro isso aqui, é o que recebe o hidrogênio. Então, eu tenho aqui um carbono que tem hidrogênio, eu tenho aqui o carbono hidrogenado, está ele aqui. E ligado nele, está aqui. E ligado nele eu tenho esse substituinte, que está aqui. Mas aqui no carbono 2,
eu também tenho uma estrutura semelhante. Está aqui. Eu vou formar duas estruturas semelhantes, só que um está com a hidroxila para baixo, o outro está com a hidroxila para cima. Para baixo, alfa, para cima, beta. Se a hidroxila está para baixo, o substituinte está para cima. Se a hidroxila está para cima, o substituinte está para baixo. Ok. Já no próximo, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Primeiro passo, tiro isso aqui daqui. Tiro esse hidrogênio também. E aqui eu ligo. Como eu estou, de novo, querendo formar 1 com 5, eu tomo 4 carbonos para baixo. Então, olha lá. Aqui carbono 1, 2, 3, 4. Como eu estou querendo formar uma furanose, eu ponho o oxigênio no meio. A estrutura. O carbono da carbonila, ele recebe sempre a hidroxila. Então, aqui eu recebo a hidroxila. Como aqui eu tenho uma ligação, eu tenho aqui uma, deixa eu pegar o ponteiro, eu tenho aqui uma ligação carbono, uma, e aqui eu tinha quebrado duas, eu tenho a terceira aqui, está faltando uma, isso é o hidrogênio, então aqui eu tenho um hidrogênio, então ligado aqui ainda tem um hidrogênio. Ele recebeu a hidroxila, se juntou aqui e ainda recebeu o hidrogênio. Aqui embaixo eu tenho a hidroxila, aliás, aqui entrou o hidrogênio, então aqui, quando eu. Essa hidroxila aqui é essa aqui, então aqui no lugar entra o hidrogênio. Ó. Então aqui eu tenho um hidrogênio e esse substituinte aqui, o hidrogênio e o substituinte. Aqui eu tenho a hidroxila que entrou aqui e esse hidrogênio. Então eu vou ter sempre uma hidroxila para baixo, uma hidroxila para cima. Como aqui entrou um hidrogênio, eu tenho um hidrogênio para cima quando a hidroxila está para baixo. E eu tenho hidrogênio para baixo quando a hidroxila está para cima. E aí está aí, formadas as duas estruturas. E, na verdade, pessoal, como eu disse, eu vou ter 4 formas diferentes e elas nem sempre aparecem na mesma proporção. Então, por exemplo, no caso da glicose, só como exemplo, a glicose 60% é do tipo beta-piranose, ou seja, com anel com 5. Então vai aparecer sempre mais anéis com, aliás, com 6 elementos, né? Pirano é com 6, e na forma beta. 38% vão ser também um anel com 6 elementos, mas do tipo alfa. Então aparece com 6 anéis, vão aparecer em maior percentual. Os outros percentuais, né, então nas outras formas. Além das 4 estruturas alfa e beta, ainda pode aparecer algumas que não se fecham. É raro isso. Você vai ver que sempre em quantidades próximas de zero, quase todas elas vão se ciclicizar, mas sempre vão aparecer algumas outras. E isso muda de um carboidrato para o outro. Então, só aqui para a gente ver alguns exemplos. Ó. Como eu disse, vão aparecer 4 estruturas isoméricas e uma estrutura aberta, também isômera. Né? Acíclica, né? Aberta. Sempre em quantidades muito baixas, abaixo, muito próximo de zero. E para cada carboidrato, os valores percentuais eles diferem um do outro. Eles não são, então não é sempre o mesmo valor. Vai, na verdade, esses valores percentuais vai depender do tipo de carboidrato que a gente está falando, ok? Mas isso é mais uma curiosidade, só para você
não achar que é sempre na mesma proporção. Não é na mesma proporção, não é o mesmo valor percentual. Vai variar de glicídio para o outro e as formas anoméricas também variam com muita frequência. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, mas ainda não terminamos os glicídios, que a gente vê numa próxima oportunidade. Então, até lá, um abraço grande.